aí talvez entra numa outra questão que a gente não gosta muito de falar, acho que nem o YouTube gosta muito desse termo, né? Que é morte. Mas eu penso na morte como um jeito da gente saber realmente o que acontece. Eu sinto O que isso realmente que acontece. depois que eu saí desse corpo, porque eu encaro esse corpo como uma capa orgânica que eu preciso para viver aqui nesse Nesse momento, plano aqui, que eu preciso respirar, e não muito bem, porque eu tenho asma, tá, gente? Então eu não respiro nem tão bem assim. Mas assim, eu imagino que a hora que a gente se desprende dessa nossa carcaça orgânica, que a gente precisa de ter uma interação social, a gente precisa conviver aqui, a gente precisa de alguma forma manter uma sociedade, né? A gente começou fazendo fogo, caçando, fazendo fogo, depois a gente parou de ser nômade, a gente começou a fixar em alguns lugares, aham. aí dali a gente começou a fazer sociedades, aí vieram cidades, tribos, cidades, países, enfim. Tudo isso é muito terráqueo, muito humano. Eu penso que quando a gente se descola disso, eu vou me frustrar muito se isso não acontecer. Mas eu imagino que eu vou entender realmente o que O está que tá acontecendo. acontecendo? Qual que é a Eu vibe? acho que eu tenho uma séria impressão que a gente vai entrar numa outra dimensão e que a partir desse momento a gente vai se conectar e vai entender qual é a vibe dessa Aham. brincadeira, entendeu? E é até legal você tocar nesse assunto, porque a gente entra numa outra polêmica. Você percebeu que a gente é um canal polêmico. A gente entra numa outra polêmica porque, assim, você acha que. Você acredita, não falo até acho, você acredita que depois que a gente morre, depois que a gente sai dessa capa orgânica aqui, Eu tenho chamado de capa orgânica. a gente volta? Tem reencarnação, vamos ser explícito. Reencarnação, você acredita em reencarnação? É complicado isso. Lembrando, antes de você começar, lembrando que você é uma pessoa cristã. Sou. É. Ó, mas só se a galera der uma curtida aqui agora, se inscrever no canal. Mais uma pausa dramática. Curte. Dá uma curtida aí, porque eu vou ser polêmica agora. Então, B, sou cristã, fui criada na igreja ali evangélica, tocava ali no louvor e tal. Só tô dando esse panorama, porque hoje pra mim isso não faz diferença nenhuma. Eu acho que tudo isso é muito modo social da gente. A gente precisa ter um acalento na vida da gente, né? A gente perde pessoas, a gente passa por momentos difíceis, às vezes tem alguém muito querido com doença, às vezes a doença está com a gente. Tudo aquilo que não está ao nosso alcance de resolver, a gente tende sempre a Tentar uma procurar solução, né? Procurar uma tentar solução. uma solução ou tentar pelo menos alguma coisa para amenizar isso. Uhum. Eu sou adepta disso, eu creio em Deus, eu creio num Deus todo-poderoso que criou céus e terras, mas esse Deus é tão poderoso que ele criou o universo, ele criou tudo. Ele não se resume a ter criado só a Só a terra, terra, só o porque ser eu não humano. acredito nesse pequeno poder. Para mim, meu Deus, ele é criador de tudo. Creio que Jesus esteve aqui, como ele se encarnou aqui para ajudar, para dar uma mensagem bacana para a gente, para guiar a gente como sociedade para algo. Agora, falando em reencarnação, é algo que eu não vou falar que eu não acredito, porque é justamente onde a gente entrou. Quando eu saí dessa capa, eu não sei o que está O que tem acontecendo lá. lá? Uhum. Eu acredito que o nosso ser, o meu eu, a Thaís, o meu espírito, aquelas coisas que me movem enquanto consciência, não como esse ser. Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um Né? sorvete, isso é o meu eu carnal. Eu gosto de estar com os amigos ali, mas estou falando da Thaís essência, da Thaís que pensa algo, que fala algo, que acredita em algo, que se guia por alguns princípios. Essa pessoinha, esse ser, de alguma forma vai sair, vai entender o que está acontecendo lá de fora. Eu vou ser polêmica, eu não acredito muito nessa volta desse mesmo serzinho para esse lugar. Mas eu não sei o que acontece lá. Eu acho que a gente tende a ir para uma outra dimensão, e aí eu não vou taxar aqui. Eu acredito que. Não. Não. Porra, fui polêmica. Não. Porém, eu acredito em dimensões. E aí eu não sei até que ponto uma dessas dimensões a gente pode interagir novamente. Porque eu acho a gente tão pequeno aqui, a boa. Eu acho a gente tão insignificante aqui como ser humano, como planeta Terra. Eu acho a gente tão primário Uhum.
que eu acho que quando a gente sai daqui e entende tudo aquilo que tá lá depois, acho que aqui fica meio vergonhoso depois. Mas isso, a gente tá num lugar, num Não, sim, podcast de opinião. com certeza. Mas me fala um pouquinho de você. Eu já falei aqui, eu já chamei até de capo Capa orgânica. orgânica. Quando a gente morre, o que você acha que acontece? Então, esse é dos assuntos que eu acho que eu discordo um pouquinho. Não chego a discordar, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acredito Isso é sim ótimo. que tem reencarnação. Apesar de ter tido a mesma educação de que você, cristã. Porra, minha família praticamente saiu da igreja. Ah, tá. E tal, tudo Aquele mais. socialzinho da igreja. Porque cristã, o espírita também é. Também é, sim. Isso. Sim. Evangélico, tá? Isso, Vamos dar um nome vamos evangélico. dar nome aos Porque cristão bois. Cristão é. Literalmente. E assim, não que eu não acredito também. Deus é tudo pra mim. Eu tenho muita fé. Eu sei que sem ele eu não sou nada. Mas eu sou uma pessoa, às vezes eu até brinco comigo e falo que eu chamo de aberração. Porque eu sou um cara muito curioso. Então, eu acredito em algumas coisas, sei lá, vamos falar que eu sou meio genérico, mas eu acredito em muitas coisas do cristianismo. Eu acredito em muitas coisas do espiritismo. Eu acredito em coisas do budismo. Então eu vou pegando aquelas essências de cada religião, de cada cultura ali e falo, meu, essa pessoa, isso aqui eu acredito. Faz sentido. Isso aqui eu não acredito. Isso aqui eu acredito. Que nem no cristianismo, no evangélico. Sim. Eles falam que quando a gente morrer, a gente vai dormir até esperar a volta de Jesus. É o sono eterno. O sono eterno, vai esperar até. Vinda de Jesus, a gente acorda, vai ter o julgamento, tal. Eu não concordo, apesar de. Eu também não. Gente, quem estiver vendo isso aí, depois me julgue. Gente, é polêmico. São opiniões de pessoas de verdade dando opiniões de verdade. E a gente não. A intenção não é desrespeitar ninguém. Ninguém, não. Mas eu sinto que você, do outro lado, provavelmente você é igual B. Eu acho que ajunta muita coisa sim, com daqui certeza. E dali. É um catadão, né? Porque assim, eu acredito em Jesus, eu acredito em o que tá na Bíblia, eu acredito em Deus, que nem você acredita que Deus é muito maior do que só o planeta Terra. Claro. E sim o universo inteiro, todos eles. Mas eu acredito em reencarnação. Eu acredito que o espírito, quando desencarna, quando sai desse corpo aqui, da capa orgânica... Capa orgânica vai virar nosso mote, pegou. A gente vai, sim, para uma outra dimensão, entender tudo o que aconteceu naquela vida e falar assim, pô, eu preciso voltar porque eu preciso consertar algumas coisas. Casa um pouquinho com a minha, porque assim, no caso você acredita que dá essa desencarnada, fica num período ali tendo uma evolução, um conhecimento mais amplo, né? Conhecimento, sim. Porque a gente é muito limitado, nosso corpo é extremamente limitado. Por exemplo, eu tenho asma. Tem dias que eu não consigo respirar direito. Então me limita master. Eu não sou nada se eu não conseguir respirar. Uhum. Às vezes alguém tem algum problema, sei lá, o joelho, não consegue ficar em pé muito tempo. Então, assim, é um corpo muito limitado. Uhum. Então, creio que quando a gente sai dessa capinha orgânica, chamam de morte, né? Mas essa passagem, cara, eu sinto que pode ser até uma libertação, porque você é muito limitado nesse corpinho, que qualquer cortezinho você sente dor, qualquer tossezinha você tá mal, qualquer febre você não tá bem. E você é muito mais que isso. Sim. Do que ser limitado a um corpo que não pode... correr um pouquinho que tá cansado. E você falou uma palavra, acho que essa é a palavra-chave desse podcast aqui agora, conhecimento. Porque se você for parar e pensar e pegar as pessoas que hoje têm mais conhecimento, elas não ficam somente nesse mundinho que você fala de corpo, de capa. Aí eu entro na questão, os budas, o budismo. Os budas, os monges. Meu, o budismo. Tem múmia de monge que eles morreram meditando. Você imagina o nirvana que esses caras alcançaram, então, velho? É um conhecimento, essa questão, é um conhecimento que vai além do que a gente imagina, que eles conseguiram alcançar um patamar de conhecimento que a gente não tem hoje, e a gente se limita a essa questão de só corpo. Tem até eu sempre gosto de dar sugestões de séries, filmes e tudo mais. Tem até que uma série do Morgan Freeman. Deus, acho que é Deus.
Quem é Deus? Acho que é algo assim, ele passa por Várias religiões, e ele vai narrando, e acho que ele tem até uma interação Isso. com algumas representatividades daquelas Isso. religiões, E enfim. sabe qual foi a conclusão dele? Que todas as religiões falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Cara, biblicamente, assim, se a gente for pegar alguns textos indianos antigos, porque a gente tem algumas culturas milenares, né? Chinesa, indiana, a gente tem ali a região da Mesopotâmia, onde começou tudo isso. Tem histórias muito parecidas com o dilúvio. Tem contos muito parecidos com Adão e Eva. Uhum. Então não posso vir. É muita prepotência minha virar e falar assim: não, é o que tá na Bíblia que tá valendo. Cara, você não sabe se isso foi um apanhadão lá atrás também de uma história da humanidade em si. Sim. Não dá pra você cravar, não, só aqui que tá certo desse jeito. Meu, tem história indiana muito parecida com a história que tá na Bíblia. A História de Deus é o nome da série. Porra, Assistam. A História de Deus. A História de Fica Deus. aí, com Morgan Freeman. É. Mas é isso, meu, porque tem muita coisa, muita religião, tem muita civilização, tem muita localidade contando uma mesma história de forma diferente das outras. Sim. A gente aqui no Brasil, pô, se a gente for pegar aí, 1500, não vou falar que foi descoberto, todo mundo sabe que tem toda uma treta ali antes, mas assim, 500 anos de história, a gente não é nada, se a gente for comparar com, pô, as chinesas são milenares. Japonesa, milenares, a gente é uma criança perto dessas civilizações. A gente é uma criança assistindo TV Globinho com essas civilizações. Então, essas histórias podem ter se difundido e, poxa, acabou ali na Bíblia e tal. Não que não existam daquele jeito, mas quer dizer que não é exatamente naquela forma que foi contada. A essência pode ser a mesma. Sim. Mas eu não vou... E ninguém voltou pra falar, né? Porra, mano, vai ser... Tá. Mas falando em Bíblia, que a gente... Poxa, a gente teve ali Matusalém, Noé, tem relatos que viveram 900 anos, por exemplo. Se a gente for trazer um pouquinho mais pra atualidade... O que era morte para esses caras que viveram quase 1 milênio? Então, e o que é morte pra gente hoje, que hoje a gente vive em torno de 80 anos, talvez a gente que possa chegar em uns 100 anos com alguma qualidade de vida. O que é isso, perto de uma galera que vivia 1 milênio? Então, acho que o que a gente tá falando aqui, viu, gente, é muito achismo, é o que a gente pensa sobre isso. São opiniões. São opiniões. Não tem embasamento em nada. Eu não sou historiador, nem a Thaís. A gente é só um publicitário, uma designer dando suas opiniões. E olha, a gente é bombardeado de todo lado, como você falou, você é budismo. Hoje a gente tem mais acesso, que antigamente era meio que o que o pai e a mãe ensinava pra gente. Era regra. A gente nascia e morria naquele negócio. Hoje a gente tem acesso do que o pessoal falava na China, do que é um budismo, do que é, sei lá, um espiritismo antigo, que nem começou aqui no Brasil, que é um hinduísmo. Uhum. Então a gente, talvez esse catadão, na verdade, não é que você tá uma coxa de retalhos, é que teve uma essência inicial, só que várias pessoas contou de um jeitinho diferente. Sim, é basicamente isso. As pessoas, praticamente a mesma história, só que contando de formas diferentes. Que nem se você for pegar, por exemplo, o budismo. Quem é o ser maior do budismo? O Buda. Sim. Que eles acreditam que traz paz, conhecimento e tal, não sei o que, luz. Deus. Cara, é Jesus. só com nome diferente. Agora você vai estigmatizar alguma religião, você vai... Alguém que segue... Nossa, não é dessa forma, não é... Por quê? Não é assim? Ah, porque na minha Bíblia não diz assim. Então, não, né? Então, sua Bíblia foi escrita por quem? Quando? Então, vamos pegar na essência. Acho que... Bom, já que a gente tá aqui em sociedade, lembrando que eu sou aquela pessoa que pra mim a gente é uma poeirinha, a gente não vale nada. Sim. Mas já que eu tô aqui... respeita o outro, né? Cada um tem a sua consciência, cada um é uma capa orgânica ali com uma consciência. E, poxa, por que ele não tá certo? Se for pegar na essência, é um Deus, é um criador, é uma energia maior que criou alguma coisa. E até uma dica que eu falo para as pessoas hoje, levar pra vida. Assim, não acredita em tudo que te falam e não absorve tudo que te falam. Você viu uma informação, alguém te falou alguma coisa, pensa. Para um pouquinho, pensa.
É verdade? É, não é? Serve pra mim? Vou filtrar, vou pesquisar, vou dar uma olhada numa outra. Eu vi o evangelho, vou ver o espiritismo, vou ver o que o Buda tá falando, o budismo tá falando. Vou dar uma olhada por ângulos diferentes. Eu acho que isso que tá faltando hoje em dia, pra gente conseguir viver até numa sociedade um pouco melhor, Mais tolerante. mais tolerante, você vê o lado de outros lados, você vê por outros olhos. Cara, você falou, às vezes é que a gente. Não é nem o que é verdade, o que não é. Acho que vai um pouquinho além disso. Faz bem pra aquela pessoa? Como é que ela é? Tudo que ela tá absorvendo lá, porra, é uma pessoa incrível, que respeita o próximo, é uma boa mãe, uma boa irmã, é um bom cidadão. Cara, você vai ficar discutindo se é verdade ou se não é? Uhum. Não tá fazendo bem pra aquela pessoa? Quem que vai chegar e falar assim, é verdade? É mentira. Aqui a gente não tá falando de ciência, de negacionismo, não é nesse âmbito. A gente tá falando de algo muito empírico, que só a pessoa experimenta aquilo. Uhum. É o que faz bem pra ela, é o que ela acredita, é o que trata da espiritualidade dela, do ser que tá dentro da capa orgânica dela. Sim. E como que a gente vai falar assim, isso não é verdade, você tá errado, isso aí não é de Deus? E sabe quem faz isso? As próprias pessoas que dizem que o único que julga é... Não vamos dar nome aos bois nesse caso, mas quem já serviu a carapuça. Cara, o que importa, assim, a gente tá em sociedade, fez o bem, tá de boa, tá fazendo bem pra ela. Agora, aquele que faz o mal, que você vê que a pessoa está se autodestruindo, aí é bacana dar um toque, conversar, mas entrar naquilo e falar, não é verdade então, isso. aí eu entro numa questão Porra. minha, ó. A gente... será que no dia do juízo final, que Jesus falou, amai o próximo como ti mesmo, e eu amei o próximo a minha vida inteira como a mim mesmo, e eu vou chegar lá no dia do juízo final, vou pro inferno porque eu fiz essa tatuagem? E é engraçado isso taxar, tipo, como no final você vai pro inferno e eu vou pro céu. Primeiro, que doideira é essa, né? Que ambiguidade é essa? E as pessoas vivem mandando as outras pro inferno, né? Você fez tatuagem. Vai pro inferno. Deus, aparta-te de mim. Cara, desculpa, é o seu coração, é o que tá dentro da capa orgânica que conta, cara. Coração, é isso que manda. E outra, Deus conhece o coração de todos. é que a gente foi no assunto morte, mas talvez um gancho lá pro alienígena, talvez Jesus veio aqui pra deixar pra essa sociedade que se montou aqui na Terra, falar, galerinha, acalma o facho, Vamos dar uma ame segurada. o outro como a ti mesmo, é só isso. Para de jogar pedra no outro. Meu Deus, tá tão claro o que Jesus disse, gente. É só você amar o outro, ficar na sua, que tudo vai dar certo. Vai todo mundo seguir no mesmo caminho. É exatamente Foi isso. eu posso até falar que, trazendo em questão de conhecimento, trazendo para as atualidades, não é tão atual, mas se for pegar em questão milenar, já é atual, Chico Xavier. Cara, é um cara também que distribui amor, né? Distribuir amor, distribuir conhecimento, e é praticamente uma ponte entre o espiritismo e alienígenas, porque ele pregava... É verdade, se a gente for aprofundar aí, Ele pregava... ele tinha os guias dele, né? E não sei se você já assistiu A Data Limite. Não assisti. Tem uma pegadinha, conspiração. Porque, não é conspiração. Tem uma... como é que a gente vai chamar isso? Mas uma profecia, né? Isso. Segundo o Chico Xavier, antes dele morrer, ele tem até gravado isso, ele falou que a gente tinha uma data limite, que Deus e Jesus tinha dado essa data pra gente não entrar numa terceira guerra mundial. Se acontecesse essa terceira guerra mundial, o planeta ia se autodestruir e tal, tudo mais. E se não acontecesse, a gente ia ver evoluir muito em questão de conhecimento, tecnologia, de saúde e tudo mais. Eu acredito que a gente não teve uma terceira guerra mundial. Isso não acredito, não. Isso foi verdade, certo? Ok. Fomos aí, né? Acho que é um fato. Partimos daí. Eu acho que a gente já começou a ter essa evolução de conhecimento. Por quê? Pandemia, Covid-19. A gente conseguiu evoluir em questão de vacinas em 1 ano, coisas que as civilizações iam ter... outras pandemias durou 10, 15, 20, 30, 50 anos para evoluir. Tô certo ou errado? É que a gente já tava... Não, tá certo, mas foi bacana isso, porque já estava pronto a estrutura para que fizesse uma vacina. O que a gente não tinha tido ainda nessa era moderna
era algo que nos forçasse a fazer A isso. fazer isso. Só que, por isso que eu fico, porra, fez uma vacina em tanto pouco tempo. Peraí, gato. Já tinha uma estrutura. Sim, preparada para isso. E eu acho que, porra, depois eu não gosto de falar coisas sem dar fonte, mas assim, já se estava preparando para alguma coisa parecida com o que era a Gripe suína? Gripe suína, mas tem um outro nome bacaninha para ela. H1N1. Isso, já estavam se preparando para a variante dela. Só que quem que veio foi o Covid. 19. Uhum. Então, assim, a estrutura já estava ali montada, né? Mas aí que nem você falou, precisava de algo pra gente soltar esse negócio. Que nem a gente não procura solução pra alguma coisa sem ter o problema, certo? Eu acho que teve. Foi meio a toque de caixa, mas não a toque de caixa pra construir a estrutura. Foi que, tipo, porra, estavam meio que preparados pra H1N1, mas não veio. Mas a estrutura. Vamos dar um novo caminho aqui pra isso. E falando em Chico Xavier, quando a gente falou de Jesus também, a gente falou de sociedade. São pessoas que... Bom, Jesus eu tenho aquela coisa que ele é o filho de Deus. Ele é aquele enviado daquele Deus que eu acho que é aquele Deus supremo de tudo. Mas, cara, a mensagem galera, vocês vão se autodestruir. Para. Faz assim. O que eu devo fazer? Faz assim. Você gosta de você? Ama o outro igual. Pronto. É nóis. Esse foi o principal mandamento. Gente, Jesus não falou assim, não façais tatuagem. Para de zoar com quem fará tatuagem. Para de entrar na vida pessoal do outro. Só ama o cara, velho. Se você amar um pouquinho, você não vai brigar no trânsito. Se você amar um pouquinho mais, você não vai dar uns tapas no vizinho que tá escutando funk. Isso serve pra mim. Mas eu acho que a mensagem enquanto humanidade é essa. Ama. Porque quando você ama, você não faz mal pro cara. Pro outro. E acho que aí fica a essência desse catadão de todas as religiões que a gente tem ouvido. Eu acho que é isso, gente. Fica essa mensagem que a gente queria deixar pra vocês hoje. Então ama a gente, dá um like aqui. Ama todo mundo, ama a gente, ama a gente principalmente. Gente, novamente, são opiniões, a gente não quer desmerecer nenhuma religião, nem criar polêmica disso. Se você pensa alguma coisinha diferente, deixa aí nos comentários de forma, lembra, amor, de forma bem bacana. E é isso, foi mais um. Galera, esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreve no canal mais uma vez, que pra ajudar a gente aí, tá? A gente gosta sempre de trazer assuntos aleatórios e assuntos que normalmente, você já reparou, é assunto que normalmente a galera não curte de falar, viu? A gente fala, a gente solta a boca no trombone. A gente é assim, a gente é ousadia e alegria aqui. Nossa, valeu, Thiaguinho. É isso, gente. Valeu, tchau, tchau. Beijo, tchau.